Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. A gente agora vai falar um pouco sobre plantas que curam, óbvio. A gente também vai falar sobre esse grande poder que as plantas têm, tanto para auxiliar em questões do corpo, da mente e da alma. E claro, eu vou fazer tudo isso contando para vocês algumas histórias de vida, histórias que eu passei com essas experiências com as plantas num nível diferente do que a gente está acostumado. Então, antes de tudo, enquanto as pessoas vão entrando, enquanto eu estou vendo aqui, ó, aqui eu estou acompanhando no meu celular, por isso que de vez em quando eu dou uma olhadinha, estou acompanhando aqui quem está entrando, acompanhando a transmissão, se alguém mandar alguma pergunta. Mas enquanto as pessoas entram, vai colocando para mim aqui no chat, por favor, de onde você está falando, de onde você está escutando, de onde você está assistindo essa transmissão, que eu quero saber. E outra coisa que eu também queria saber é se você que está aí já tem alguma experiência de preparar algum medicamento com plantas. Antes mesmo de começar, já tinha gente mandando pergunta aqui, falando também, eu estou com diabetes, eu estou com isso, estou com aquilo. Também recebi algumas perguntas ali no meu Instagram. E hoje eu vou falar de modo mais geral sobre as plantas. Porém, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar no chat. Eu só vou combinar que quem mandar aí no chat aqui do YouTube, que se o pessoal da minha equipe identificar, me mandar também no chat da minha sala de onde eu estou transmitindo para vocês aqui, tá? Porque aí eu não preciso ficar toda hora aqui, ó, olhando no meu YouTube aqui. Então, vamos começar. Tem muita coisa para contar para vocês sobre as plantas, mas antes de tudo, eu queria dizer para vocês que quem aqui não lembra de ter ido em alguma benzedeira, algum benzedeiro? Mais do que isso, quem aqui não lembra de ter recebido um chazinho da mãe, ou da avó, ou do avô? Quem aqui nunca pegou e preparou um chazinho ou preparou alguma coisa que veio das plantas para ajudar a aliviar alguma dor, algum problema de saúde, alguma gripe, né? Algum vírus, bactéria, que seja? Eu acho que todo mundo já fez isso. Eu acho que todo mundo já, em algum momento, dialogou com esse mundo das plantas para curar. Mas por que será que hoje, me parece, né, eu vou afirmar com 100% de certeza, mas me parece que a gente se desconectou muito desse lugar em que as plantas nos ajudam. É muito difícil agora achar uma benzedeira, uma raizeira, ou um benzedeiro, um raizeiro. É muito difícil a gente continuar com aquelas dicas e aquelas receitas dos nossos antepassados. Por exemplo, alguém aqui, e aí fala eu, escreve eu para mim aqui. Alguém aqui conhece aquelas famosas garrafadas? Eu já tomei muita garrafada. Garrafada são preparados medicinais riquíssimos da nossa cultura popular. Mas não só isso, como a gente tem inúmeros outros preparados, desde cataplasma para colocar na pele, a chás para digestão, ou coisas para constipação, para miomas, enfim, uma infinidade de coisas que as plantas elas conseguem resolver. E sobre as plantas conseguirem resolver, eu preciso dizer para vocês uma coisa. Eu sou tão fã do reino vegetal que eu quero mostrar para vocês que uma planta, e não só uma planta, mas todo o reino vegetal, animal, eles têm resposta para tudo que a gente está procurando. É porque a gente escuta muito pouco. Vocês sabiam que teve um dado momento no Japão, em Tóquio, que eles queriam expandir o metrô.
mas não tinha muito para onde ir, eles não sabiam aonde escavar, porque, né, o metrô é debaixo da terra, estava achando muito complicado quais seriam as melhores vias para se fazer isso. E sabe que teve um momento que eles utilizaram da biomimese. Eles decidiram, então, olhar o comportamento de um fungo e quais eram os caminhos que esse fungo fazia. E, pasmem, eles conseguiram redesenhar por onde os túneis do metrô iriam passar, obedecendo o mesmo caminho que os fungos faziam. Por quê? Eles com certeza encontravam o melhor caminho para poder se proliferar. E isso, algum ser humano esperto falou: eu preciso olhar para isso com bastante atenção. Então, assim, por que eu estou falando? Fungo também é desse grande reino que a gente usa como uma medicina. Só que, hoje, antes de falar sobre receita, antes de falar sobre doenças, antes de falar sobre tudo, eu quero dizer para você, principalmente sobre o reino vegetal, o quanto esse reino é sensacional. Vocês sabiam que as flores, por exemplo, as flores, elas, como ideia, elas são um projeto muito recente no planeta. As flores existem no planeta há mais ou menos 100 milhões de anos. Eu sei, é muito tempo isso, né? Só que se a gente for pensar nos vegetais, o reino vegetal, ele está aqui no planeta há mais ou menos 3 bilhões de anos. Então, se a gente pegar esses 3 bilhões de anos e transformar isso em um ano, as flores, elas só vão ser lançadas como ideia nas últimas 4 horas desse ano. Deixa eu explicar de novo para vocês. Eu disse que o reino vegetal, ele tem mais ou menos 3 bilhões de anos, só que as flores, elas têm mais ou menos 100 milhões de anos. Se eu converter isso, fazer aquela regrinha de 3 e transformar os 3 bilhões de anos em 24 horas, em um ano, 365 dias, as flores só vão começar a existir nas últimas 4 horas do ano, ou seja, no dia 31, às 20 horas da noite, as flores vão surgir. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito interessante. Vocês sabiam que 90%, hoje, 90% de todas as espécies vegetais do planeta usam flores para se reproduzir? Imagina você lançar um produto às 8 horas da noite do dia 31 de dezembro e no final do ano ele dominar 90% do mercado. É isso que as flores fazem. Só que o que existia antes da flor? Como que os vegetais eles se propagavam? Eles propagavam por esporos. Só que os esporos eles se espalhavam muito com o vento e tinha muita perda. E, além do que, os esporos geravam uma biodiversidade muito pequena. Então, a natureza pensou assim, para a gente sobreviver e sobreviver bem, a gente precisa aumentar a diversidade, porque a diversidade é uma maneira de fortalecer a vida. Então, a planta foi variando em cima do mesmo tema, né? Independente do cenário, nessa variedade, alguém vai se dar bem, que é exatamente o que a gente entende como a lei do mais forte, né? Ele vai sobrevivendo às adversidades e vai ficando ali. Essa ideia, ela foi muito genial, porque ao pensar, eu vou falar pensar, mas é só para vocês entenderem, a natureza, ao pensar isso, ela decidiu criar uma armadilha sensorial, para que não só ela fizesse o esforço de se reproduzir, mas para que ela capturasse outros animais ou outros seres de outros reinos, tipo o reino animal e os insetos, e fizesse com que eles contribuíssem com a proliferação vegetal. Olha só, então, até 100 milhões de anos atrás, não existia essa inter-relação dos animais com as plantas para ajudar na reprodução. As plantas não eram muito atraentes, eles não tinham nada a ver com essa relação. Quando as flores surgiram,
essa relação começou a surgir. Então, as flores, elas começaram a ter a ajuda de pássaros, de insetos e outros animais, né? Na proliferação do reino vegetal. Isso foi uma ideia revolucionária, né? A gente saiu de uma floresta cheia de pinheiro para uma floresta com uma alta biodiversidade. Só que, por que eu estou falando isso? Porque, por conta dessa evolução vegetal, muitas outras coisas mudaram. Porque se não fosse as flores, não existiria o fruto. Se não fosse os frutos, os primatas não teriam desenvolvido melhor o cérebro. Então, as plantas criaram um negócio que todo mundo ganhava. E hoje, a gente tem uma biodiversidade enorme no reino vegetal. E o reino vegetal, ele continua sendo resposta para vários problemas. E eu quero provar isso para vocês. Só que antes de eu provar para vocês como que o reino vegetal, ele cuida de você, da sua família, da sua casa, e como ele faz isso, porque as plantas falam. É a gente que não escuta. A gente que não sabe escutar, mas ela está o tempo todo falando para a gente como a gente resolve os nossos problemas. Bom, antes disso, eu quero contar uma história para vocês, real. Durante um tempo na minha vida, eu me mudei para a Argentina. E na Argentina, eu estava chegando o Natal, e eu estava sozinho lá na Argentina. Eu ia receber visita de uns amigos, mas eu estava sozinho, e um dia eu decidi ir para uma cafeteria, e estava sentado nessa cafeteria, não tinha ninguém, estava todo mundo se preparando para o Natal. Eu não sei se vocês sabem, mas o Natal na Argentina é mais comemorado que o Ano Novo. Inclusive, fogos de artifício eles soltam no Natal e não soltam no Ano Novo. Então, todo mundo estava fazendo o resto de compra que tinha que fazer e tudo, e como eu não ia comemorar Natal, eu estava sozinho, eu nem comprei nada, não ia fazer nada especial. Mas eu estava nessa cafeteria, sozinho, e entrou uma mulher nessa cafeteria, e sentou e começou a ler um livro, e uma hora depois ela continuava lá. E aquilo me chamou muita atenção, porque eu pensei, será que ela também vai passar o Ano Novo sozinha? Porque ela não estava fazendo as compras, o Ano Novo, o Natal, ela não estava fazendo as compras de Natal. E aí eu decidi falar com ela. Eu me apresentei, falei, posso sentar com você? Ela falou, claro, pode sentar. Sentei, aí eu me apresentei, ela se apresentou, e a gente começou a conversar. Ela estava, de fato, esperando o marido dela, porque ele estava no trabalho, ele ia sair do trabalho, passar exatamente naquela cafeteria, que ela já estava com tudo arrumado, ela já tinha deixado as malas dentro do carro, e ele estava com o carro, então ali era um ponto mais fácil dele passar, que ela também tinha saído do trabalho cedo, e ele ia pegá-la e levá-la para a casa da família dele, que era no interior da Argentina, numa cidadezinha chamada Almafuerte. Muito conveniente esse nome, né? Alma Forte, que fica na província de Córdoba. E a coisa mais bonita é que ele chegou lá e ele estava com muita fome. Ele falou, vou comer um pouco. Aí ele sentou lá no café, pediu uma torta de frango, e aí ele começou a comer essa torta de frango, a gente começou a conversar, e aí, no papo do Natal, ele falou assim, no Natal a gente vai, a gente come leitão à pururuca, a gente faz o Chester, e não sei o quê. O que você come no Natal? Eu falei, como eu não como carne, então eu como qualquer coisa que tiver, mas... Aí ele falou, e nesse Natal, o que você preparou para você? Eu falei, não preparei nada especial, não, porque eu vou passar o Natal em casa sozinho mesmo. E aí ele ficou, uai, você vai passar sozinho o Natal em casa? Como assim? Não, não pode isso. Eu vou te fazer um convite, vamos passar o Natal com a minha família. E assim eu aceitei. Falei, vamos, vou conhecer. Gente, se tem uma coisa que eu gosto de fazer é conhecer coisas diferentes. E eu nunca tinha ido a Córdoba até então. Então eu ia aproveitar e conhecer um lugar diferente ali na Argentina. E aí eu fui para lá. E quando eu cheguei lá, tinha uma família extremamente unida ali. Me receberam bem demais. Não falavam o meu nome, me chamavam de do Brasil, que eu era o único brasileiro que estava na cidade. Era uma cidade bem pequena. Então todo mundo lá me chamava de do Brasil. Ô, do Brasil! E aí
eu passei o Natal com eles, foi muito bom, aprendi a fazer empanadas ali com a família dele, eles fizeram um monte de coisa vegetariana que não estava prevista no menu deles, porque eu estava lá, foi super legal, e uma das coisas que mais me chamou a atenção era o quanto essa família era unida. E para quem não conhece, Almafuerte, Rio Terceiro, são cidades que elas são rodeadas por grandes lagos, e ela também tem uma represa enorme, então ela forma lagoas enormes que as pessoas vão se banhar. E logo depois, entre o Natal e o Ano Novo, a gente decidiu passar uma tarde de piquenique nesse lago. Era um lugar lotado, parecia que toda a cidade estava lá, escutando música. E um dos filhos dessa família, que é da minha idade, Emílio, o nome dele, ele tirou a camisa e eu vi que ele tinha uma cicatriz. E eu decidi perguntar para ele o que que era que ele tinha. E eu também notava que ele estava muito apreensivo. Ele falava pouco. E aí ele falou comigo que ele tinha retirado um tumor na mama, mas que estava tudo bem. E aí eu falei, beleza, então tá. Então a gente se divertiu ali, todo mundo. E aí no outro dia, gente, é inacreditável o que eu vou contar para vocês. Se eu não tivesse vivido, eu não ia acreditar. Mas tá, no outro dia, então, a gente foi preparar as coisas agora para o ano novo, estava começando já os preparos para o ano novo, preparamos, fizemos o ano novo. Quando virou, lá para o dia 4, 5 de janeiro, o Emílio me chama e ele fala assim, cara, eu fiz uns exames agora de novo para ver como é que eu tô. Então, eu fiz umas biópsias e tal. É só por segurança mesmo, porque desde que eu tirei o tumor, não deu mais nada comigo. E aí eu falei, que massa. Só que a família inteira se reuniu para ir com ele no hospital. E eles são muito unidos. É muito bonito ver isso, sabe? Aquela força familiar e tudo. E aí a gente foi ao hospital e eu fui junto, ele me convidou para ir junto. E o médico chegou e pôs o exame na mão e falou assim, então, eu converso com você sozinho, Emílio, ou todo mundo pode escutar, tal? Ele falou, não, pode falar aqui na frente de todo mundo. E aí eu vi que a expressão do médico mudou um pouco. E ele fala para o Emílio assim, Emílio, você está com metástase. E foi um choque. Eu vi em 3 segundos aquela família inteira que é feliz, que tinha comemorado Natal e Ano Novo. Eu vi todo mundo ruindo, ficando muito triste. Aí o Emílio fala assim, tá, e aí o que eu posso fazer? E o médico faz aquela cara assim, tipo assim, lá vem bomba. E ele fala assim, olha, Emílio, tá muito sério isso, tá muito espalhado. Eu acho que a gente precisa conversar sobre o seu prazo agora. E todo mundo muito assustado, aí o povo assustou demais. E o irmão do Emílio, que é aquele que me levou para a Argentina, já começou a chorar muito alto, esbravejar. E o médico disse assim: eu não sei se você tem semanas, meses, mas eu com certeza posso te dizer que 1 ano você não tem. E eu queria te falar para você aproveitar muito a sua família. Nossa, gente, não tinha, até eu chorei. Óbvio, eu já estava amigo de todo mundo, mas não tinha como. Aquilo cortou demais. Nossa, sabe, nesse momento eu quero mandar um amor enorme para todas as famílias que recebem essa notícia. E aquilo cortou todo mundo. E o irmão do Emílio, ele começou a chutar tudo que ele via pela frente, começou a xingar, xingou Deus, xingou todo mundo. Assim, ele estava inconformado. Ele era o irmão mais velho, o irmão mais novo dele estava com metástase. Gente, esse dia transformou minha vida. E eu só estou aqui hoje falando sobre plantas é por causa desse dia. Porque o que vai acontecer agora, vocês não têm ideia do quão poderoso, absurdo, impossível foi. Então a gente decidiu voltar para o carro. Como foi uma família toda, então tinha vários carros ali. E aí eu só queria falar com o suporte que eu estou de olho aqui no WhatsApp, qualquer coisa pode mandar mensagem ou aqui no chat da transmissão também. E aí eu
voltei para o carro e eu estava no mesmo carro que o Emílio. E aquele silêncio cortante, o silêncio só era cortado mesmo pelo som do choro das pessoas. E o Emílio, ele era um dos mais fofos ali da família, sabe? Mais quietinho, mas super coração. É uma pessoa que você fala assim, não faz mal nem para uma formiga. Bom, aí a gente foi para o estacionamento, cada familiar para o seu carro, caminhando. De repente, gente, do nada mesmo, vem um cara todo de branco, jalé, como um médico mesmo. Só que ele não veio do mesmo lugar que a gente saiu, ou seja, ele não veio do hospital. Ele veio, sei lá, da rua, não sei de onde que ele veio, mas ele apareceu do nada chamando a gente. Ei, 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 começou a chamar em espanhol. E aí ele chegou perto da gente e disse assim: eu escutei vocês conversando, não consegui evitar. E todo mundo meio chorando, não deu muita atenção para ele. Ele falou: oi, oi, olha só, eu preciso conversar com vocês. Só que todo mundo parou porque ele estava com jaleco, então ele estava igual o médico. E ele disse assim: eu não pude evitar de escutar que você está passando por essa situação. Ele olhou para o Emílio: você está com metástase. Eu queria te fazer um convite. Gente, sou meio estranho. Ele falou assim: tem uma aldeia no norte da Argentina que eu conheço muito, que eles têm uns protocolos para quem está com câncer. Por que você não vai lá? E aí a gente parou, mas como assim? Ele falou assim: olha, é sério, eu já vi gente que se livrou. Já que você está desenganado, você não tem nada a perder. Leva algumas pessoas da sua família e passa um tempo lá. Eles vão te receber. Fala que foi eu que indiquei tudo. Gente, aquilo foi muito estranho. Estava todo mundo meio sem reação ainda, porque tinha acabado de receber uma notícia e, de repente, vem esse médico de um lugar, não sei de onde, falando isso. E do mesmo jeito que ele apareceu, ele desapareceu. Porque a gente ficou meio assim, ele entregou um papelzinho com tudo anotado e saiu. Só que ele não foi de novo em direção ao hospital. Ele foi em direção à rua de novo e virou a esquina. E a esquina tinha um muro muito alto, assim. Na hora que a gente se deu conta, a gente falou, vamos pegar o telefone dele, né? Que se der algum problema. Ninguém achou esse médico. Eu não sei o nome dele, ninguém sabe. Ele pegou todo mundo de surpresa e, e aí a gente nem dialogou, a gente só pegou o papel, escutou o que ele tinha para falar, ficou tudo aquilo. Mas depois que ninguém achou ele, eu vi a avó do Emílio rezando. E ela disse: a gente vai lá. E a gente foi. E lá o Emílio foi recebido num lugar muito simples, ele foi recebido com comida específica e umas infusões de ervas específicas, defumações específicas, e ele passou um tempo lá. Depois ele voltou para Córdoba de novo, para a cidade dele, na província de Córdoba. Depois de uma semana ele retornou lá, ele precisou voltar em casa, ele retornou lá de novo, nessa aldeia, e retornou mais 3 vezes. E lembra que o médico disse que ele podia ter semanas ou meses. Mas o curioso fato é que o Emílio, então, ele não estava se sentindo muito mal, mas quando eu perguntei para ele, ele falou que sentia algumas dores, né? E quando veio a notícia da metástase, aí ele linkou algumas coisas que ele sentia com isso. Mas o fato é que depois dele ir para essa aldeia, desses povos indígenas, ele começou a se sentir melhor. Ele falou: pelo menos minha digestão está melhor, tudo. E ele sempre falava assim, ele tinha uma mente muito positiva, mas ele falava assim: se nada der certo, pelo menos eu passei como um saudável os últimos momentos da minha vida. E passei com pessoas que eu amo e tal. Gente, vocês estão preparados? Preparadas? Se não tiver, vai assim mesmo. Ele, ele então voltou definitivamente para a cidade, tinha acabado o tratamento dele lá,
fizeram uma roda ao redor dele, várias canções, canções como orações, sabe? E ele sempre tomando aquelas mesmas infusões de ervas e aquela mesma comida, a comida dele não mudava. E ele foi embora para casa. E ele tinha marcado de fazer um novo exame. Ele chegou, fez, passou 3 dias, ele fez um novo exame, uma nova biópsia. E quando veio o resultado dele, ele estava com remissão quase total do câncer. No segundo exame dele, ele não tinha mais câncer. Eu estou falando de uma pessoa que estava desenganada, que ia morrer. E a única coisa que ele fez foi esse tratamento. Uma pena que hoje essa aldeia não existe mais. Eles foram dissipados ali por descuido do governo da Argentina, que não cuida dos povos originários. Aquele saber se diluiu, eles não estão lá mais. Mas eles puderam ajudar o Emiliano, como eles já devem ter ajudado muita gente. E naquele dia, nesses dias todos, esses meses todos, uma coisa ficava na minha cabeça. A gente não tem ideia do poder da natureza e a gente não tem ideia, principalmente, do poder das plantas. Deixa eu só contar mais um pedacinho para vocês. Eu acho que o Emiliano estava tão cheio de energia depois disso, que, gente, vai parecer conto de pescador, mas o Emiliano ganhou na loteria. 1 mês e meio depois de tudo isso, ele jogou na loteria, foi conferir 1 mês e meio depois, e 3 meses depois, ele descobriu que ele tinha ganhado o equivalente a 3 milhões de reais em pesos argentinos. E isso fez com que ele pudesse ajudar o pai, a mãe, ele construiu uma oficina para o pai, construiu um mercadinho pequeno para a mãe, construiu o negócio dele, ajudou o irmão e a irmã, e as 2 irmãs, e sobrou dinheiro, e ele é um sobrevivente. Ele foi curado pelo poder das plantas em seus vários níveis. Isso porque também os nativos lá diziam isso, eles se dizem aborígenes, né? Apesar desse termo, se você olhar na antropologia, ele referia a nativos de outro lugar, da Austrália e tal, mas eles se dizem aborígenes. Então, eles sempre diziam que eram as plantas que curavam, porque as plantas, essa frase é muito bonita, as plantas são os primeiros intermediários entre todo o resto do planeta e Deus. Que Deus tem um dom de falar com as plantas diretamente. Muito bonito isso, né? E sempre eles falavam das plantas, das plantas, das plantas. E olha, vocês estão achando, não é como o Brasil, tá? Eles não usaram nenhuma planta que mexesse com a alucinação. Não tinha ayahuasca, não tinha nada. Eram chás, infusões, alimentação repleta de plantas, sementes e algumas outras coisas. Eu lembro que quinoa, ele comia muito quinoa. E ele estava curado. E depois desse dia, eu decidi que eu precisava estudar mais as plantas. E eu comecei a estudar as plantas, e aí eu me empolguei, não parei, e eu fui para a Amazônia, para outras etnias aqui no Brasil, estudei com raizeiros, estudei com benzedeiras, estudei na Bolívia, na Argentina, no Peru, na Índia, na Europa também, com pessoas que eram conhecidamente experts em cura com planta. E os melhores estudos que eu tive foi com as pessoas mais humildes. E na Índia, eu conheci um grande mestre no sul da Índia, que chamava Vasudeva. Ele está catalogado como um dos maiores ilustradores botânicos da humanidade. Ele morreu aos 103 anos. Eu tive
a sorte divina, ou o presente divino, de ter sido aluno dele por pouco tempo, mas tive, conversei bastante com ele, e eu perguntei para ele se ele tinha um sonho na vida ainda. Ele disse que quando ele morresse, ele queria a permissão de Deus para a alma dele sobrevoar a Amazônia, porque o sonho dele era conhecer a Amazônia, mas que ele não tinha coragem de pegar avião para ir para o Brasil, não. Então, que ele mesmo sobrevoasse a alma dele pela Amazônia, ele pudesse ver um pouquinho da Amazônia e depois ir embora. E sabe que eu sempre imagino essa cena dele, mas ele era tão bom no que ele fazia que ele catalogou 7 árvores diferentes na Índia, ou seja, tem 7 árvores que têm um nome em homenagem a ele, 7 espécies diferentes de árvores. Eu estudei com mestres nos altos dos Himalaias, aprendi muito sobre planta e utilizo as plantas nos tratamentos que eu faço com os meus pacientes, óbvio, mas eu utilizo de uma maneira especial, porque eu aprendi com todos esses grandes mestres, mas principalmente na Índia, que as plantas funcionam do sagrado ao medicinal. Não é o contrário, do medicinal ao sagrado, é do sagrado ao medicinal. Que a primeira ação da planta vai mexer com a sua energia, só a presença dela faz isso. Vai mexer com sua energia e com sua alma. A segunda fase da planta vai mexer com a sua mente. E a terceira fase vai mexer com todos os seus hormônios. E a última fase vai mexer com o seu corpo físico. Ou seja, a primeira função de uma planta é tocar a sua alma. E depois fazer o papel medicinal dela. É por isso que é muito especial, muito diferente e muito forte a gente estar num tratamento em que a gente utiliza as plantas. Eu sei que hoje na nossa sociedade, e eu não estou, de modo algum, dizendo aqui que é inválido a gente tomar remédio. De modo algum. Isso seria uma irresponsabilidade minha, tá? Eu acho que a medicina está aí, ela evoluiu bastante e ela nos ajuda muito a melhorar. Mas eu preciso dizer para vocês que tem algo que é especial numa planta que não vai existir num comprimido, que é a vida. Lá na Índia, eles ensinam para a gente que as plantas, o karma das plantas é servir as outras espécies. Isso é muito lindo, né? Se for parar para pensar, a planta tem, por escolha própria, ela vem para cá para servir as outras espécies. E aí, isso é tão forte que quando a gente faz um preparado, a gente utiliza técnicas, um preparado dentro das tradições que eu aprendi. A gente utiliza técnicas que extraem também essa quinta essência da planta, em que toda essa força vital da planta vá para esse medicamento natural que você está criando, que não tem esses conservantes artificiais aí. Então, são coisas extremamente diferentes. E é por isso que, muitas vezes, eu tenho pacientes que, quando eles chegam e vão fazer alguma rotina diferente, e eu incluo alguns medicamentos, e eles melhoram de condições que, muitas vezes, são ditas incuráveis, eu sei que não fui eu, mas foi através de mim, mas eu sei que entre eu e aquele paciente, existe uma plantinha. E a plantinha, ela é essência divina. E com Deus não existe nunca impossível. E a planta, ela é esse extrato dessa força divina. Ah, Eric, mas se fosse assim, todo mundo se curava de tudo. Eu vou repetir para vocês, a gente só não se cura de todas as doenças porque a gente ainda não aprendeu a escutar completamente o reino vegetal. E eu digo isso de mim também.
eu, você, todo mundo. No dia, existem plantas que nem foram catalogadas ainda, a gente nem sabe que elas existem. Então, aí, nos diferentes biomas do Brasil e do mundo. E se essas plantas forem resposta para vários tipos de problemas? Eu estou falando de plantas porque é o assunto de hoje, mas todos os reinos eles entram como potencial curador. Já dizia a primeira medicina do mundo, que é a medicina Ayurveda. Mas agora eu quero explicar para vocês como que uma planta ela tem a capacidade de te curar ou de permanecer ou deixar a manutenção da sua saúde perfeita. Gente, nós não conseguimos, de fato, escutar o que as plantas e os animais estão gritando para a gente. Tem um caso que eu sempre conto, que eu vou repetir ele aqui, se eu já contei para alguém, vocês vão escutar de novo agora. Porque, assim, nós temos o livre-arbítrio. Então, o que é o livre-arbítrio? É poder escolher, mesmo se aquilo é contranatural. Eu acho que ninguém falou essa definição desse jeito, né? Ou seja, a gente é permitido escolher até aquilo que pode acabar com a gente e com milhares de vidas ao nosso redor. E é isso que a gente tem feito. Isso é livre-arbítrio. Mas, ao mesmo tempo, esse livre-arbítrio nos dá a possibilidade de ter uma mente altamente desenvolvida como nenhuma outra espécie nesse planeta tem. Então, é um paradoxo. A gente tem uma grande habilidade e, ao mesmo tempo, isso é bem aquele filme do Oppenheimer, né? Um cara muito sábio que tinha a ciência ao seu lado para fazer coisas incríveis, e dessas coisas incríveis ele fez uma bomba atômica. E que o desenvolvimento do que ele foi descobrindo serve para um monte de outras coisas. Mas deixa eu contar essa história para vocês, desse senhor em Dhanushkori, na Índia, né? Que um dia ele viu os ratos saindo da praia, achou muito estranho, e ele tinha que ir para a cidade ao lado, Rameshwaram, bem pertinho. E aí ele foi para a cidade, e lá ele escutou que elefantes, tigres e outros animais estavam sendo vistos na montanha, numa época que não eram para eles estarem lá. E ele imediatamente pensou, esses animais estão subindo as montanhas. E por uma iluminação divina, esse cara decidiu se comportar como os animais e também subiu a montanha. Quando ele subiu a montanha, ele decidiu que ia ficar lá um tempo. Lá tinha um casebre no alto da montanha, que era dele e de alguns amigos que eles utilizavam lá, porque eles atravessavam a montanha numa peregrinação, e aí eles construíram aquela casinha no meio do mato, então ele ficou lá. E ele decidiu ficar uma semana que deu muitos ventos, muita chuva, e ele ficou um pouco preocupado, e quando ele desceu a montanha, ele chegou em Rameshwaram, estava todo mundo falando que em Dhanushkori, na cidade dele, a cidade inteira tinha sido devastada. Isso foi na década de 60, mais precisamente em 1962, quando um tsunami devastou Rameshwaram. E ele ficou estarrecido, mas ele sobreviveu porque ele escutou os animais. Deixa eu te dizer, a natureza está o tempo todo gritando para a gente. A gente ainda não sabe escutar. Se a gente soubesse, a gente escutava até as pedras. E pode ter certeza que no dia que esse dia chegar, a gente vai ter cura para um monte de coisa. Um monte de coisa. E aí, eu quero te dar uma pista do pequeno que eu já aprendi, do pequenininho que eu já aprendi, sobre como a gente consegue escutar um pouquinho que seja do tanto que as plantas estão tentando conversar com a gente. E elas conversam, óbvio, não é no beabá. Talvez elas até mandem sinais para a nossa mente e a gente não percebe, mas elas se comportam
de uma maneira que conta para a gente muita coisa. As plantas, elas existem e resistem. Vocês lembram que eu comecei essa aula falando das flores? Que as flores surgiram há 100 milhões de anos atrás? E que o reino vegetal está há 3 bilhões? E que se a gente pega tudo isso e condensa em um ano, as flores iriam surgir no dia 31 de dezembro, às 20 horas da noite. E nessas 4 horas, elas iam operar milagres, porque todos os reinos iriam venerar as flores. Eu disse isso, né? Essa sabedoria vegetal, ela é muito importante. Por quê? Porque a planta, ela conta para a gente sobre o que ela, não só sobre o que ela faz ali, mas como ela resiste. Então, ela conta a história que ela teve que fazer para nascer, se desenvolver e permanecer, mas, ao mesmo tempo, ela conta a história do que ela está resistindo. É óbvio que os melhores legumes, as melhores verduras são aquelas, para a sua saúde, são aquelas em que você não precisa cultivar muito, que elas nascem naturalmente ou que elas precisam de um pouco só de intervenção, porque isso indica que elas são fortes o suficientes para sobreviver àquele lugar. Mas se a gente for pensar no comportamento das plantas, quem aqui conhece flor de lótus? Diga, eu conheço. Se vocês conhecem a flor de lótus, vou contar uma história. A flor de lótus, vocês sabiam que ela fica na água? Você não vai achar flor de lótus na terra, ela fica na água. A flor de lótus, ela é linda, ela desabrocha durante o dia e no final da tarde ela fecha de novo para se preservar. E ela só consegue fazer isso porque ela tem raízes enormes que vão aprofundando até o fundo do lago. E ali no fundo, ela tira o nutriente para o sustento dela. A flor de lótus, ela é a lição perfeita de que é possível sair das profundezas mais escuras e alcançar a luz e desbotar como uma das presenças mais cheirosas e mais lindas que se existe. É por isso que a flor de lótus é sagrada. Ela ensina uma lição. Mas a gente pode trazer para o Brasil aqui. A Vitória Régia faz a mesma coisa. Não sei se vocês já viram a Vitória Régia debaixo dela, quem já foi à Amazônia sabe. Ela é toda rugosa, assim. Ela parece que sei lá, ela parece um pulmão por trás, mas se você olhar, ela tem uma raiz imensa que vai lá no fundo do rio, do lago, ou da lagoa, e ela tira o sustento dela lá nas profundezas. E isso já fica uma lição para você que está lá nas profundezas do seu momento hoje, na escuridão do seu momento, achando que nada tem solução, as plantas estão te ensinando. E é por isso que na Amazônia, a gente utiliza, por exemplo, florais, tinturas de Vitória Régia, para cuidar da depressão. As plantas, elas ensinam muito. Na Índia, uma das vezes que eu fui fazer meus estudos na Índia, o Vasudeva mostrava para a gente o aspecto da planta, e tinha uma árvore que ela era toda retorcida, o galho dela, assim, ó, todo retorcidinho, e ele disse assim, um pedaço da casca dessa árvore, você faz um chá e ele vai organizar o seu intestino. E eu falei assim, que legal, como que você sabe disso? Ela mescla o formato do intestino, ela está dizendo para você qual é a especialidade dela. É claro que isso não é a única coisa que a gente vai olhar, mas mais do que isso, gente, deixa eu contar como que você consegue saber isso na cidade, tá? Porque eu sei que às vezes a gente está na cidade e não tem contato com plantas o tempo todo. Mas deixa eu falar para vocês, eu vou fazer um vídeo amanhã, eu programei para fazer para um outro canal do YouTube que eu tenho, que é o Liga da Saúde. Não sai agora, depois eu mando para vocês nos WhatsApps ali o vídeo de amanhã, que eu vou fazer amanhã. Fica aqui, que eu tenho uma coisa para contar para vocês. E tem tudo a ver com isso, como que as plantas ensinam e que você precisa escutar, tá? Eu estava caminhando aqui, eu moro
na praia, no Rio Grande do Sul, uma praia fria, mas eu moro. Eu estava caminhando a rua do lado da minha, caminhando, porque minha cachorrinha estava passeando e ela dá a louca nela, ela vai até a praia, rola nos peixes mortos que fica na praia, ela adora fazer isso para passar aquele perfume catinguento, volta. E eu fico passeando nas ruas aqui, eu estou a 3 quarteirões aqui da praia. E aí, eu passei por uma casa, parece que aquilo me chamava, passei por uma casa, tinha 2 senhorinhas conversando, cumprimentei, porque eu as conheço, e eu percebi que ela estava falando assim, eu preciso organizar melhor minha dieta, porque eu tive um pico de glicemia. Beleza, fui, só escutei isso e fui. 6 casas depois, eu escutei uma senhora falando assim, pega aí a injeção. E aí tinha uma criança na casa e ela aplica a insulina na barriguinha da criança. E eu continuei andando. E eu cheguei no final dessa rua e voltei e falei, gente do céu, olha a lição que eu tive. Deixa eu contar para vocês, sabe o que tinha de frente para as 2 casas? A mesma árvore, em lugares diferentes. Eram 5 casas de distância e tinha 2 árvores. E nessa rua, essa árvore dessa espécie só existia na frente dessas casas. Sabe qual era a árvore que estava ali? Jamelão ou jambolão. Ela parece uma azeitona. E ela, quando cai, fica tudo roxo no chão. Sabe para que essa frutinha serve? Para um monte de coisa, mas sabe uma das coisas que é a especialidade dela? Controlar o açúcar no sangue. Se essas 2 senhoras elas soubessem disso, provavelmente elas estavam controlando a outra da netinha dela, que deve ser netinha, não sei, e a outra o próprio açúcar no sangue. Amanhã eu vou fazer o vídeo e vou mostrar essa árvore. E eu mando para vocês no grupo sobre essa árvore. Agora, o que eu quero dizer com isso? As plantas estão o tempo todo nos falando que elas estão ali porque elas estão resistindo ao que o ambiente está provocando. Um cacto tem espinho porque aquele espinho é a forma como ele se mostrou as próprias folhas. E aí as próprias folhas, elas são espinhos e não são folhas abertas, porque no deserto venta muito e é muito calor, a planta iria queimar e ia se arrancar. Então ela precisou ser espinho. Então, a planta está o tempo todo contando para a gente o que ela faz para resistir às diferenças, às alternâncias climáticas daquela região. O jamelão que eu falei é só comer, como frutinha mesmo. Então, a planta... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se na casa de vocês tivesse cúrcuma, para quem não sabe, a cúrcuma a gente come a raiz dela. Qual seria o melhor horário para vocês colherem a raiz de cúrcuma? Escreve aqui para mim, manhã, tarde ou noite. E a partir dessa resposta, eu vou contar a história para vocês de como que as plantas gritam para a gente o que elas fazem. Tá? Enquanto vocês respondem, eu vou contar uma outra história. Os cipós são usados também para tirar a gente da depressão. Os cipós, eles sobem também essa lição de sair cá de baixo e ir lá para cima. Florais de cipó funcionam muito. Não só florais, tintura, tem várias coisas. Então, vamos lá. Eu vou contar agora para vocês. Eu vi algumas respostas aqui, mas a gente colhe a cúrcuma, ou cúrcuma longa, à noite. Sabe por quê? À noite, a cúrcuma ela gosta de lugar úmido para ela crescer, né? E à noite, por estar muito úmido, os fungos querem atacar a cúrcuma. E nesse momento, ela manda toda a potência dela para a raiz, para não ser atacada, nem por fungo, nem por bactéria, nem por nada. Manda tudo para a raiz.
para se defender. Então, se você coleta à noite, você está coletando ela na maior potência. É por isso que, por exemplo, se você for colher manjericão, você tem que cortar as flores dele, porque senão a energia vai toda para a flor. Se você quer a energia nas folhas do manjericão, corte as florzinhas. Então, quando você colhe, e para que o cúrcuma é bom? Ela é antifúngica, ela é bactericida e é o que ela está fazendo na natureza. Então, gente, deixa eu dar a primeira dica simples para vocês aqui. As plantas que nascem no seu entorno estão se defendendo das diferenças climáticas e tudo do seu entorno. Então, a mudança climática que está acontecendo, que está dando variação aí de muito calor, muito frio, aquelas plantas que estão resistindo, sobrevivendo, principalmente sem muita ajuda humana, elas sabem lutar contra isso. E aí, ao invés de você ficar doente, ficar indo para o postinho um monte de vezes, descobre como é a ação dessas plantas, como elas funcionam, e faz chá dessa planta. Para você se livrar dos problemas, porque aquela planta, gente, ela está parada lá, ela não tem perninha para correr. Então, o mecanismo dela de defesa é criar nela mesmo, no corpinho dela mesmo, as defesas contra o que pode agredi-la. É por isso também que antes de tirar uma planta e coletar uma planta, você pede licença para ela, conversa com ela e fala: eu preciso fazer um medicamento, ou eu preciso me alimentar, estou coletando. Tem uma planta na Índia, eu esqueci o nome dela agora, me perdoem por ter esquecido, mas ela tem um mecanismo de defesa incrível. Como ela nasce muito baixo, o mecanismo de defesa dela é o seguinte: quando tem muito barulho... eu esqueci de falar, essa planta, ela parece uma costela, assim. Ela tem um gosto muito doce. Então, vários animais gostam muito dela. Só que, quando tem muito barulho perto dela, ela muda o sabor para muito amargo. E aí, por exemplo, um carneiro, um bode, vai lá comer, sente o gosto amargo, ele não quer. Se ele sentisse mais docinho, ele comeria. E isso é incrível, porque eu já testei chegar conversando e tirar um pedaço dessa planta e chegar em completo silêncio e tirar e pôr na boca. É completamente diferente. Eu esqueci agora o nome dessa planta. Me desculpem, que era um bom exemplo para dar. Mas as plantas estão aí o tempo todo se defendendo. Por elas estarem paradas, elas criam as condições dentro do corpinho dela. E a gente usa esse corpinho da planta ao nosso benefício. Então, a primeira dica é: olhe para as plantas que estão ao seu entorno, principalmente aquelas que você não tem que intervir muito. E faça isso com os alimentos também, que são plantas, né? Como os alimentos que dão no seu entorno, perto de você, isso vai te ajudar demais. Agora, é óbvio, Eric, eu tenho um monte de planta lá, mas eu não sei o que fazer. Existe um número muito que a gente pode reduzir para um número menor de plantas e conseguir fazer milagres com essa quantidade de planta, produzindo os medicamentos certos, garrafadas, infusões, tinturas, um monte de coisa. Dá para a gente fazer gel, cataplasma, dá para fazer um monte de coisa. E hoje, eu vim para contar essa história das plantas para vocês, porque eu sei, de experiência clínica, o quanto as plantas ajudaram várias pessoas que foram atendidas por mim. Ao mesmo tempo, eu também sei o quanto as plantas me ajudam, porque em 2018 eu fui diagnosticado com TDAH, e por mais que isso me incomode até hoje, se não fosse o meu conhecimento de plantas e usar os chás certos, eu acho que eu não conseguiria fazer muito das coisas que eu faço hoje. Então, eu uso plantas para me ajudar a dar mais foco. Mas, ao mesmo tempo, eu já passei por crise de pânico, crise de ansiedade, e foi com as plantas e meditação e alimentação certa que eu consegui sair dessa. Então, assim, sabendo disso tudo, eu quero dar um presente para vocês, tá? Eu fiz um compilado enorme de receituários com plantas, enorme. E eles estão dentro de uma plataforma em que eu explico um pouco sobre cada tipo de
medicamento que tem ali. Então, tem oximel, tem tintura, tem garrafadas, tem infusões, para diferentes tipos de problema, desde depressão até intestino preso, tem muita coisa. E ao longo do tempo eu vou adicionando nessa plataforma mais receitas. Ao mesmo tempo, eu vou criar um grupo específico das pessoas que estão nessa plataforma de plantas, para eu poder mandar mais dicas para vocês, quando eu soltar algum vídeo diferente também. E aí, eu sei que hoje, até hoje, as pessoas que têm acesso a esse conhecimento dessas plantas, por mim, têm porque elas são atendidas por mim. E eu sei que nem todo mundo tem condição de ser atendida por mim por vários motivos. Algumas pessoas não se organizaram financeiramente para isso, outras por causa da minha agenda, né, que é limitado, não consigo atingir um tanto de pessoa assim, igual numa live, por exemplo. Mas eu consigo deixar um conhecimento que vocês podem usar por vocês mesmos. Que vocês conseguem, por vocês mesmos, produzir suas próprias saídas ali para os problemas que vão aparecendo. Eu fiz uma lista especial de produções de medicinas para corpo, mente e alma, de diferentes tipos de produções, né? Não é só chá que tem lá dentro, como eu falei, tem oximel, tem tintura, né? Ou alcoolatura, garrafada. Eu fiz pensando nos problemas mais variados, mas também comuns que as pessoas costumam relatar. E eu fiz isso exatamente pensando que quem não tem condição de se atender comigo, pelo menos vai ter algo que é muito maior do que ser atendido por qualquer pessoa, que é autoconhecimento. Vai poder pegar aquilo ali, entender, ler, entender mais sobre as plantas, assistir às aulas e vai conseguir aprender a se virar com isso. É óbvio que eu sempre digo que nada pode substituir o parecer médico, vocês consultarem com os médicos, mas, ao mesmo tempo, ninguém ensina para a gente a potencialidade das plantas. E eu demorei muitos anos para aprender um pouquinho, que já é muito frente a pessoas que não sabem nada sobre como utilizar as plantas para melhorar a saúde. E esse pouquinho que eu quero compartilhar com vocês. E isso, eu estou inaugurando hoje esse curso com esse livro, esse e-book que está ali. É muito especial, e por ser a inauguração hoje, eu quero contar para vocês qual é o presente que eu vou dar para quem está aqui assistindo essa aula de hoje, tá? Esse curso que eu criei com muito carinho, e que ele está só começando, porque eu vou adicionar mais um monte de coisa, e deixa eu contar para vocês, tem a última imersão que eu fiz na floresta, eu não coloquei nenhuma receita lá ainda, e elas vão entrar no segundo e-book que eu já estou fazendo, o segundo e-book já tem mais de 50 páginas, e ele vai entrar, para quem tiver hoje lá, na hora que eu atualizar, daqui a algumas semanas, vai receber esse e-book por lá também. Já tem um e-book lá completinho, com várias receitas, e as aulas elas vão aparecendo ao longo das semanas aí para vocês, dentro dessa plataforma. Então, eu criei esse curso e estipulei um valor que eu considero justo, que não é o valor do meu atendimento, mas que dá para todo mundo que possa acessar, aproveitar ao máximo e já pegar o e-book, se quem quiser imprimir, imprime, eu sei que tem muita gente que gosta de imprimir, e já produzir suas próprias receitas para vocês usarem em casa, ou usarem com as pessoas que vocês amam, e resolver problemas que muitas vezes não são resolvidos. Mas antes de acessar, eu queria dizer para vocês uma coisa. Isso só vai fazer resultado se vocês respeitarem a entidade que é uma planta. Toda vez que vocês forem produzir qualquer que seja medicamento, coloca boa intenção nessa produção. Sabe por quê? Porque a nossa intenção ajuda a ter uma simbiose com o propósito da planta.
Já houve aquela pesquisa lá de que quando a gente xingava muito, a molécula da água mudava. Quando a gente xingava uma planta e a outra, a gente só dizia coisas carinhosas, a planta daqui não crescia direito, murchava, e a outra... Então, tratem e assim, com muito amor, na hora de produzir esses medicamentos. E vai me mandando mensagem à medida que vocês conseguirem produzir e aplicar em vocês, e vai me contando como tem mudado a sua relação com a saúde. Então, para isso, para esse programa que eu criei, eu estipulei o acesso dele por R$ 497. Mas não se preocupem, vocês podem parcelar em até 12 vezes. E eu preciso fazer isso por dois motivos, porque a gente tem uma energia de troca, é o meu trabalho. Eu demorei anos para coletar informações em vários lugares, para hoje ter a segurança de poder passar para vocês o que está ali. E, ao mesmo tempo, eu preciso ter a manutenção dessa plataforma. Então, foi o valor mais que justo que eu encontrei ali, para que funcionasse essa relação de estudos, que não é um curso de formação, que vocês vão pagar mais de R$ 1.500, ou mais de R$ 2.000, R$ 4.000, como os cursos que eu tenho, que mudam a vida das pessoas, mas, ao mesmo tempo, vocês conseguem acessar um saber incrível, que me demorou mais de 15 anos para poder acessar e ir construindo, em que, com certeza, não tenho nem como contabilizar o que eu já gastei, mas foram vivências incríveis que eu quero trazer para vocês, mais acessível. Só que hoje, para quem está aqui, e diz para mim assim, eu estou aqui, que eu quero saber o nome de quem está super interessado nesse curso, porque eu tenho um presente para dar para quem está super interessado. Diga, eu estou interessada ou eu estou interessado, porque para quem está aqui assistindo hoje, eu tenho um presente para vocês. Mais do que isso, né, porque esse valor que a gente definiu já é um presente, que ele ia ser maior, mas agora eu quero dar um outro super presente. Eu estou fazendo, e agora vocês não precisam se inscrever nem nada, mas para acessar esse curso do poder mágico das plantas, esse poder incrível, espiritual e energético das plantas e medicinal, eu criei um cupom com bolsa para vocês. E aí, desses R$ 497, que vocês podem parcelar até em 12 vezes, se vocês quiserem, vocês vão ter um cupom de desconto imediatamente. Agora a minha equipe vai pôr o link aqui para vocês e também vai mandar lá no grupo do WhatsApp. E esse desconto eu não vou deixar por muito tempo, porque ele é um desconto de inauguração. Esse desconto, ele é de R$ 200, quase metade. E aí vocês vão conseguir acessar por um preço de um café da tarde numa padaria por mês. Uma vez que você for à padaria por mês, vocês vão gastar, e tomar um café numa cafeteria, numa padaria, vocês vão gastar mais do que a mensalidade desse curso. Mas, gente, olha só, eu só vou fazer isso e só acessa você que tem vontade de mergulhar nesse saber mesmo. Só que eu tenho mais uma novidade para vocês. E, infelizmente, se você demorar demais, você não consegue entrar nesse grupo. Porque, vocês vão saber agora, essa vai ser a única turma, a única, porque as outras só vão acessar as aulas que ficam gravadas lá na plataforma. Mas essa turma vai ser a única turma que vai ter acesso ao vivo comigo. Eu vou mandar mensagem para todo mundo que está matriculado e eu vou entrar em algumas aulas para poder escutar vocês e ensinar outras coisas para vocês ao vivo. Essa é a única turma, não vai ter outra turma que eu vou fazer isso, não vai dar para se inscrever de novo depois e ter acesso às aulas ao vivo. E é limitado. Por quê? Porque, gente, o Zoom que eu utilizo para fazer essa transmissão, ele é caro demais, vocês não imaginam, sabe? É verdade. Eu pago R$ 1.600 de Zoom anual. E aí, para eu aumentar esse valor do Zoom, ele passa lá para quase R$ 3.000. Então, eu tenho um limite na minha sala. Eu não consigo pôr muita gente dentro da sala ao vivo junto comigo. Por isso que eu estou transmitindo também pelo YouTube, para mais gente poder assistir. E eu sei que tem muita gente que já avisou que vai ver depois. Então, assim, eu tenho vagas limitadas para essa entrada, exatamente porque, especialmente para essa turma que está aqui, eu vou fazer algumas aulas ao vivo. Vocês vão receber direitinho na mensagem lá na plataforma. E para acessar isso, é super, super, ultra fácil. Para acessar, é só você
vocês vão receber um link aqui não me fugiu a palavra, do checkout. Vocês vão entrar nesse link. Eu queria que o pessoal da equipe mandasse aqui o link desse checkout aqui no chat aqui do YouTube. Vocês vão entrar, clicar, preencher seus dados, preencher a forma de pagamento, tem algumas formas ali de pagamento, e aí pôr o número de parcelas que vocês querem para ficar acessível para vocês. E assim que vocês entrarem na plataforma, a gente já tem os dados de vocês e a gente entra em contato lá pela plataforma. Eu vou mandar também para quem estiver lá na plataforma, vai ter uma das aulas que é grupo do WhatsApp, que é um grupo em que eu coloco as pessoas dessa turma para vocês poderem acessar os links das aulas ao vivo, que eu vou marcando com o tempo para vocês. Gente, essa oportunidade é única, eu não tenho tempo para dar aula ao vivo sempre, então por isso que eu estou fazendo só para essa turma aqui, tá? E aí algumas das aulas que tiver ao vivo lá eu já vou aproveitar, deixar gravada para as próximas turmas, mas ao vivo ninguém vai acessar. Então é a oportunidade de vocês tirarem dúvidas e também trazer os problemas que vocês têm no dia a dia de saúde, de gente que está perto, para essa aula, para tentar desvendar possibilidades ali dentro da aula. Mas assim que vocês clicarem aí e fazerem a inscrição, automaticamente vocês já vão conseguir fazer o download do e-book, que tem, sei lá, tem muita receita ali, eu já até perdi a conta, mas tem quase 100 páginas de receitas ali, e, e assim, é um universo a se desvendar, né, de receitas. Então, eu queria muito poder fazer sempre isso de ao vivo, mas eu não posso me comprometer com algo que eu não consiga. Então, dessa vez, quem se inscrever, dessa vez, com certeza vai poder estar ao vivo comigo. Então, assim, ó, eu queria aproveitar vocês e dizer que eu estou mandando aqui, ó, já aqui no link aqui, eu não estou vendo aqui no link aqui do YouTube, eu não estou vendo o link da inscrição. Não sei se já mandaram aí. Se vocês já viram, diga assim, eu vi. Se não viram, eu vou mandar aqui para vocês, ó. Eu vou mandar aqui, ó. Já vou mandar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui, que agora eu estou olhando aqui o meu link aqui do... Como é que chama? Aqui, ó. Eu estou olhando aqui o meu link aqui do YouTube. Vou mandar aqui para vocês no chat. O povo já está mandando aqui, ó, mas vou mandar de novo aqui, ó. Só dizer aqui. E aí tem o cupom também, ó. Pronto. Esse cupom, gente, ele não vai funcionar para sempre, tá? Então, vocês vão clicar aqui, na hora de fazer a compra, no item de cupom, vocês vão digitar aqui, ó, o segredo. E aí, a gente também vai enviar nos grupos do WhatsApp, para quem, por um acaso, perdeu aqui no chat do YouTube, vocês vão ter lá no grupo do WhatsApp. E aí, vou mandar também nos grupos do WhatsApp, vou fazer uma mensagem falando do cupom, falando do link, e vou pôr o telefone de suporte caso você tenha algum problema com a inscrição, não consiga fazer sua inscrição lá, tem o suporte para vocês chamarem. Mas assim, ó, as vagas são limitadas, já tem gente que se inscreveu, já estou vendo aqui, e aí eu recebi algumas perguntas aqui, deixa eu ver, só para ler aqui. Ó, foi o Carlos mandou aqui, ó, existe cura ou só tratamento para diabetes? Existe os dois, depende do nível da diabetes que você tem. Existe como você fazer tratamento, principalmente se for tipo 2, né? Existem protocolos que te mantêm saudável, e aí você sai da insulina dependente. Existem protocolos que você nunca mais vai ver o problema na tua vida. Diabetes é uma doença complicadíssima, mas ela tem controle. E principalmente quando a gente sabe usar as plantas certas, né? Ela tem super controle. Então, assim, ó, repetindo para vocês, quando vocês acessarem lá, deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando vocês acessarem, vocês vão ter uma possibilidade também de adquirir conjuntamente um e-book sobre plantas e saúde da mulher. Que esse sim esse está no menor preço que eu já fiz na minha vida. Está lá a opção. Quando vocês clicam lá, vocês vão poder ver.
Eu só queria dizer para vocês, vou explicar de novo para vocês. Quando vocês acessarem, vocês vão conseguir ver lá, já no primeiro item lá do primeiro módulo, o e-book. Vocês podem baixar. Ao longo da semana, algumas aulas vão aparecendo e na próxima semana as outras aulas já estarão lá para vocês. E ao longo do tempo de vocês, enquanto vocês estão com esse curso, vários outros conteúdos eu vou subindo lá. Então, é legal vocês estarem ali e perceberem que é dinâmica a plataforma, né? Mais conhecimento vai sendo adicionado ali. Por quê? Porque eu não paro de estudar. Então, novamente, explicando para vocês, esse curso, ele é 497. Vocês podem pagar até 12 vezes, mas eu estou dando agora uma pequena bolsa, pequena, grande bolsa, e que vocês vão ter R$ 200 de desconto, e no cupom O Segredo, que foi mandado aqui no chat. Essa é uma oportunidade ímpar para a gente construir um saber conjunto, porque para essa primeira turma é a única que eu vou entrar ao vivo em algumas aulas e a gente vai conversar. Eu só queria ver aqui com a galera que o pessoal está falando que o link não está sem acesso, está dando erro no link, mas eu estou clicando aqui e está aparecendo para mim. Vocês têm 1 ano de acesso ao curso, tá? Eu vi que vocês estão perguntando aqui. 1 ano de acesso a esse curso. E nesse 1 ano, um monte de outras coisas novas vão aparecendo ali, mais receitas e tudo. Eu testei aqui, cliquei no link e foi de boa para mim. Deixa eu tentar clicar aqui pelo computador para ver se está dando algum problema. Deixa eu ver. Também abriu. Vai insistindo aí, qualquer coisa, manda. Eu vou pedir aqui, para colocarem, eu vou escrever aqui, colocar o telefone do suporte aqui também. Se vocês tiverem algum problema, vocês clicam e chamam o suporte, Deixa eu clicar aqui, deixa eu pegar o telefone do suporte aqui e eu ponho para vocês. Estou fazendo tudo ao vivo, né, gente? Aí é isso. Eu não estou achando aqui. Suporte. Achei. Vou colocar aqui, o suporte aqui para vocês. Tem um telefone do suporte que eu vou anotar aqui para vocês. Vou colocar aqui. Achei ele aqui. Aqui, 41 9 9 1 3 9 11 27. Tá aqui, esse é o telefone do suporte. Vocês podem mandar mensagem para esse WhatsApp aqui, que a pessoa consegue te ajudar. Lembrando que o cupom é O Segredo, tudo junto, tá? Eu vi a Mônica falando aí, só clicar, tá tudo juntinho, tá? Ele não aceita espaço, não. Qualquer dúvida, vocês mandam para o suporte. Mas, antes, eu quero terminar essa aula falando uma coisa com vocês. As plantas salvaram o Emílio, né? Vocês já sabem disso. As plantas salvaram várias pessoas que eu conheço com doenças autoimune, com outros tipos de doenças que as pessoas diziam estar desenganadas. Eu queria dizer para vocês que esse conhecimento é um conhecimento sagrado de culturas ancestralíssimas, tá? E aí, para quem quiser aprofundar nisso, o primeiro passo é esse, estar nesse curso. Porém, gente, 2 coisas que eu vou pedir para vocês na vida de vocês. Uma, não negligenciem o médico, acompanhamento médico. Isso é muito importante. Tem muita gente, principalmente homem, hein, gente? Homem não faz exame, não faz acompanhamento, é muito difícil. Parabéns para as mulheres que se cuidam mais. Mas a segunda coisa é, cuidem da rotina de vocês. Nas aulas na plataforma, elas vão entrando agora. Nas aulas na plataforma, eu também vou falar muito sobre rotinas para vocês ali, tá? Cuidem da rotina de vocês, porque é isso que vai garantir uma saúde perfeita. Não é só remediar, tá? E tem uma apostila que eu vou colocar ali para vocês ao longo das semanas, que é exatamente sobre como usar plantas para energizar ambientes e pessoas. Então, não é só sobre plantas que se podem tomar,
Mas esse é especial, ele entra daqui a uma semana ali para vocês, tá? Olha, queria mandar um beijo no coração de todo mundo. Espero ver vocês ao vivo. Esse calendário de aulas ao vivo vai ser colocado lá na plataforma, então fiquem sempre atentas. Daqui a pouco na plataforma também vai entrar o link do grupo dessa turma, tá? Que é ao vivo, para receber as aulas ao vivo. Então, é só entrar no grupo do WhatsApp, vai ser colocado na plataforma, não se preocupem. Nesse momento, o que vocês vão acessar é o e-book, que já é muita coisa para vocês irem lendo e absorvendo. Inclusive, vai ser bom que, à medida que vocês forem lendo, vocês vão anotando qualquer dúvida que vocês tiverem e a gente se encontra logo mais em alguma das aulas ao vivo. Quem não conseguiu acessar o link, vocês podem clicar aí no WhatsApp, tá? E pedir o suporte. Ó, um beijo na alma, a gente se vê, muito bom falar com vocês aqui, mas vai ser melhor ainda falar com vocês ao vivo lá no curso. Até mais. Beijo no coração, a gente se vê. Até, galera. Beijo mesmo, no coração mesmo, e aproveitem, estudem bastante, se curem, cuidem dos seus, porque tem muita coisa aí no mundo que está acabando com a gente e a gente tem força suficiente para poder contrapor isso. Tem muito conhecimento na natureza. Eu falo que vou acabar, mas eu quero ficar dando recado, né? E tem muita história bonita aí para comprovar que é possível tratar melhor a nossa saúde das pessoas que a gente ama. Então, a gente se vê. Até logo.